Shalom, queridos! Dialogando sobre a era messiânica. Você sabia que a crença em Mashiach e na redenção messiânica é um dos princípios fundamentais da fé judaica? Sendo assim, muitas perguntas surgem, como por exemplo, quem é o Messias que a Torá, que o Tanar relata? Quais são as características desse personagem tão esperado e que ainda não veio? Como será o reinado de Mashiach aqui na Terra? Então são tantas perguntas que precisamos mergulhar nas Escrituras, na Torá, nos escritos, no Tanar, para encontrarmos essas respostas. Então, juntos, a nossa proposta aqui é dialogarmos, conversarmos sobre a era messiânica. E eu gostaria de ler um texto no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11. Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 10. Então nos diz aqui o profeta Isaías as seguintes palavras: E o descendente de Ishai, ou Jessé, será como um estandarte para todos os povos. A ele acorrerão todas as nações, e será glorioso o lugar de sua moradia. Evidente que o profeta Isaías, ele está relatando a respeito desse personagem tão esperado, que é o Messias. E a pergunta: quais características nós encontramos nas Escrituras sobre a era messiânica? O que vai acontecer na era messiânica? Quais as suas características? Hoje nós iremos falar sobre uma característica da era messiânica: a reconstrução do Beit HaMikdash, a reconstrução do templo em Jerusalém. Quando o Mashiach vir, ele vai reconstruir o templo. E nós vamos perceber pelo livro do profeta Ezequiel que essa profecia ela nunca se cumpriu. Todos os candidatos que vieram e como candidato a Mashiach, eles não conseguiram realizar esse feito. Nesse sentido, pelas profecias, a informação que temos, queridos, é que o templo em Jerusalém será reconstruído, será restaurado. E nós vamos perceber aqui que dessa vez o templo será reconstruído para sempre e de modo definitivo. E é importante nós falarmos que isso nunca aconteceu com nenhum dos pseudos messias que se candidataram. Porém, de acordo com o profeta Ezequiel, no capítulo 37, verso 26 até o 28, isso ocorrerá, a construção do templo, com a chegada do Mashiach. Muito bem, eu gostaria de fundamentar aqui essa fala, e a característica que nós vamos ver hoje é a reconstrução do templo. Quando o Mashiach, quando o Messias estiver na terra, por via de regra, de acordo com a descrição do profeta Ezequiel, obrigatoriamente o templo precisa estar reconstruído. Aliás, ele mesmo vai reconstruir o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Então vamos abrir aqui o nosso Tanar no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. E juntos vamos analisar esse texto para nós refletirmos, dialogarmos a respeito da era messiânica. A evidência que nós vamos estudar hoje é que na era messiânica, quando iniciar a era messiânica, o Mashiach ele vai reconstruir o templo. E a pergunta é:
os Messias que vieram, eles reconstruíram o templo e o templo ficou para sempre? Aqui está o grande segredo. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 24. Só lembrando, queridos, que o contexto histórico do livro do profeta Ezequiel é o cativeiro babilônico. Nós bem sabemos que Nabucodonosor, o imperador babilônico, ele entrou em Jerusalém, ele destruiu o Beit Hamikdash, ele destruiu o templo sagrado, os judeus foram espalhados, foram levados para o cativeiro. Então, nesse sentido, Jerusalém está destruída, não há mais templo em Jerusalém, e o profeta Ezequiel, ele vem e entrega essa profecia. O profeta Ezequiel, ele tem essa revelação, ele tem essa visão de tempos futuros, do que vai acontecer quando o Mashiach vier e estiver reinando na face da terra, em Jerusalém, na terra de Israel. Então, preste bem atenção e vamos dialogar sobre esse texto, porque aqui tem muitas coisas interessantes. Ezequiel, capítulo 37, verso 24, nos diz: "E o meu servo Davi será rei sobre todos eles, será seu único pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os cumprirão." Ora, o profeta Ezequiel, ele começa nos falando que o servo Davi será rei sobre todos eles. Ora, nessa época, quando Ezequiel ele escreveu, o rei Davi já estava morto há muito tempos atrás. Então, quem é o servo Davi aqui? É o mesmo Davi? Não, queridos. O servo Davi aqui, do verso 24, é uma referência do descendente de Davi. É importante nós falarmos que o descendente de Davi, o Mashiach, ele precisa ter um pai e ter uma mãe. Então, o verso 24, ele faz uma referência para nós que o Mashiach, o Messias, estará reinando sobre o povo de Israel. E diz o versículo 24 que nesta época todos andarão nos meus juízos, guardarão as minhas mitzvot e os cumprirão. Então, ora, Ezequiel 37, verso 24, começa nos mostrando que o Messias, quando vier, haverá uma guarda completa da Torá. É isso que o verso 24 está nos informando. Então vem o profeta Ezequiel, no verso 25, e começa a mostrar para nós essas evidências. "E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, onde moraram os vossos pais, e nela voltarão a habitar eles, seus filhos e seus netos para sempre, e meu servo Davi será seu príncipe para sempre." Então, olha que interessante. O que nós estamos aprendendo aqui? Aprendemos que o Messias, ele vem e reina. Nós aprendemos aqui que justamente nessa época, o povo judeu, quando o Mashiach estiver na terra, o povo judeu e as nações vão guardar a Torá. Aprendemos aqui em Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 24. Também aprendemos aqui que o Messias vai trazer os judeus que estiverem espalhados pelos 4 cantos da terra. O Mashiach vai fazer com que eles voltem para a terra de Israel. Tudo isso são características da era messiânica. Mas o meu foco aqui, queridos, é mostrar que o templo é uma das características
da era messiânica. Então, o templo, a informação que nós temos, ele vai estar no meio do povo de Israel. Então diz aqui em Ezequiel capítulo de número 37, verso de número 28, as seguintes palavras: e as nações saberão que eu sou o Eterno, que santifica a Israel, quando o meu santuário, o templo, estiver no meio deles para sempre. Então, olha que interessante. Se nós pararmos e meditarmos aqui em Ezequiel 37, o Messias vem e começa a reinar. Se nós lermos Ezequiel 37, o verso 24, e até o 28, nós percebemos que o templo vai estar no meio do povo de Israel. O povo judeu vai retornar para a terra, Ezequiel 37, 25, e diz aqui, com grande ênfase, Ezequiel 37, 27, a minha morada estará sobre eles. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E as nações, os países, saberão que eu sou o Eterno, que santifica Israel, quando o meu santuário, presta atenção, meu santuário, o templo, estiver no meio deles e para sempre. Então, olha que característica interessante da era messiânica. A reconstrução do templo. Quando o Messias vir, ele vai reconstruir o templo. Mas olha que interessante. O templo vai ficar para sempre no meio deles. Aí eu pergunto, algum Messias que veio conseguiu reconstruir o templo e fazer com que o templo permanecesse para sempre em Jerusalém? A resposta é não. Então, nesse sentido, nós dizemos, Mashiach agora. Aguardamos a vinda de Mashiach. Primeira característica da era messiânica, que dialogamos aqui, a reconstrução do templo. Mas não esqueça dessa palavra. Quando o Messias vier, ele reconstrói o templo. Mas olha o detalhe, o templo nunca mais vai ser destruído. E aqui está a palavra-chave. O templo vai ser reconstruído para nunca mais ser destruído. Ezequiel 37, versículo 28. E aí a minha pergunta, de todos os Messias que vieram, porventura, construir o templo e o templo permaneceu para sempre no meio do povo de Israel? A resposta é não. Então, nesse sentido, tenhamos a convicção que Mashiach virá e ele vai reconstruir o Beit HaMikdash, ele vai reconstruir o templo sagrado. E como diz o profeta, não as minhas palavras, mas a Bíblia, o profeta Ezequiel, dessa vez o templo jamais será destruído. Ele será colocado em Jerusalém para nunca mais ser destruído. E o que acontece quando esse templo estiver lá em Jerusalém? As nações subirão a Jerusalém, porque de lá sairá a palavra do Eterno. Isaías capítulo 2. Dialogando sobre a era messiânica. Primeira característica que nós dialogamos aqui, a reconstrução do terceiro templo e agora para sempre. Aguardemos essa profecia se cumprir. Baruch Hashem.